E aí, meu time? Vamos começar aqui uma super revisão da Ancor 80 em 60. Toro, o que é 80 em 60? O que é essa super revisão da Ancor? É o seguinte, a gente começou com essa super revisão lá na CEA de especialista em investimentos, tá? Onde em 60 minutos eu falava 70 questões que iriam cair na prova daquela semana. E então, a partir disso, que foi um sucesso, a galera pediu tanto em todas as certificações que a gente começou a fazer na CPA 20, na CEA, na Ancor agora, né? E também até mesmo no CFP, onde eu falo as questões que eu acredito que vão cair. E por isso ficaram me chamando de o bruxo das certificações, porque o que eu falava, caía. Meu Deus do céu, sério? Então aqui eu vou falar 80 questões que eu acredito que irão cair na sua prova. Mas eu não vou te explicar todas as questões, não? Então como é que vai ser? Eu vou te falar como é a pergunta e como vem a resposta na tua prova. Exatamente isso, fazendo com que seja toda a prova as 80 questões que irão cair lá na Ancor. Então, vem comigo que você vai decorar todas as questões e você vai ser aprovado. Depois, se você fez a prova, eu quero que você volte nesse vídeo aqui e escreva ali, Toro, caiu, né? E se você conhece uma outra pessoa que vai fazer essa prova, você pode mandar este vídeo. Talvez você não esteja escutando ou vendo este vídeo, né, pelo YouTube, não. Talvez você esteja escutando pelo Spotify. Você pode escutar tanto pelo Spotify, como você pode assistir pelo YouTube. Então, siga a gente para você não perder nada, que são conteúdos gratuitos. E como funciona a prova da Ancor? Ao total são 80 questões e eles são divididos em 15 capítulos. Na verdade, são 14. 14, Toro? Exato. Mas por que tu falou que é 15 e é 14? Como é que funciona? Porque existe um dos capítulos, que é o capítulo 2, que ele foi removido. Ele ainda está lá, mas ele não é cobrado. Então vai do 1 e pula pro 3. Então o total acaba sendo 15 capítulos ali, beleza? Outro ponto é que você tem que acertar 70% da tua prova. De 80 questões, você tem que acertar 56. Mas não é só isso. Existem alguns capítulos que você tem que acertar no mínimo 50% daquele capítulo. Como, por exemplo, o capítulo ali que a gente chama de conduta profissional, que são 4 questões e você tem que acertar no mínimo 2. Se acertar uma, não interessa se você acertou todas as outras questões na prova. Você vai ser reprovado. Entendeu? Então vem comigo que eu vou te falar. O primeiro capítulo a gente chama de atividades do assessor de investimentos. Ao total são 12 questões e você tem que acertar no mínimo 50% nessas questões. Mas a gente recomenda que você acerte mais, porque é muita questão de leitura e questões, né, bem diretas em relação à prova. E o que tem sido cobrado nesse período, né? É o seguinte, tem uma questão que está falando o seguinte: constitui o direito do assessor de investimentos perante vínculo a intermediário de integrante do sistema de distribuição de valores, com a qual tenha contrato o quê? Aí ele pode agir como seu preposto. Então ele está falando, qual que é o direito do assessor de investimentos? O assessor de investimentos, quando ele está ali vinculado com o intermediário, que é uma corretora, uma distribuidora, ele pode agir como preposto. Ele pode agir como preposto da corretora. Essa é a pergunta e essa era a resposta, né? A outra questão que perguntavam era o seguinte: um assessor de investimentos, o que ele pode e o que ele não pode exercer. E aí ele botava lá 4 alternativas. 1, 2, 3 e 4. Quais eram as verdades, quais eram as equivocadas. Aí colocava assim: o assessor pode exercer a função de consultor de valores imobiliários? Não pode. O assessor pode exercer a função de administrador? Não pode. E aí as verdadeiras eram 3 e 4, que dizia que o assessor não pode exercer a função de administrador e também não pode exercer a função de consultor. Outra questão que perguntavam pra gente era de preencher. Botava uma lacunazinha lá, 2 lacunas, e diziam pra gente, pra você colocar se é B3, Ancor, CVM, quem que são esses nomezinhos? Ele falou assim: o credenciamento para exercer a atividade de assessor de investimentos é feito por quem? E quem faz essa parte do credenciamento, né, é a parte da Ancor, que ela é a credenciadora, né? E aí eu falava o seguinte depois: e o seu registro é concedido por quem? O registro é pela CVM. O credenciamento é pela Ancor. E como é que você decora esse cara aqui para você não errar? Lembra que C com C não vai poder fazer. Como assim, né? Credenciamento começa com C, CVM começa com C. Não pode ter 2 Cs na mesma frase. Então, credenciamento não é com a CVM, credenciamento é com a Ancor. E aí, o registro, sim, é com a Comissão de Valores Imobiliários, tá? Então é com a CVM. Porque você vai fazer a prova. Você vai fazer a prova da Ancor, que é quem vai te credenciar a ser um assessor. Depois que você é aprovado, fica credenciado e aí eles vão te dar o registro. E também você pode decorar isso pela ordem alfabética. O C
vem primeiro antes, né, do R, ou seja, credenciamento é primeiro, depois é registro. Ancor vem antes de C, né? A vem antes de C. Ancor vem primeiro, CVM vem depois. Outra pergunta, falando, independente da responsabilidade individual do assessor de investimentos, perante a CVM e as demais entidades competentes, a responsabilidade pelas atividades da sociedade aqui pertence é de responsabilidade de quem? De quem que é essa responsabilidade? De todos os sócios, né? A responsabilidade de uma empresa é de todos os sócios. É isso que eles estavam perguntando. De quem é a responsabilidade? De todos os sócios. Não são apenas é o sócio majoritário. Não, é de todos os sócios são responsáveis, tá? Uma outra pergunta que nos fizeram era o seguinte, né? Considerando um AI, um analista, um consultor, um administrador, quais são as atividades que eles têm ali em comum? A resposta é: não existe nenhuma atividade em comum entre os quatro. Nem consultor, administrador, né? Nem assessor de investimentos e nem no analista. Cada um faz uma coisa. Então não tem atividade em comum. E aí, perguntava também, eles gostam de perguntar sobre o credenciamento, né? O credenciamento de AI e das pessoas jurídicas por elas constituídas é feito do quê? Nós temos o AI pessoa física e o AI pessoa jurídica, né? Antigamente a gente chamava de agente autônomo de investimentos. Hoje a gente chama de assessor de investimento. Então quem que faz o credenciamento? Lembra, quem faz o credenciamento são as entidades autorizadas pela CVM. Que entidade é essa? A Ancor. A Ancor, Kiva. Então poderia ter outras entidades? No futuro talvez tenha algumas aí e tudo mais, né? Outra pergunta, a entidade credenciadora cancelará, ou seja, a Ancor cancelará o credenciamento dos assessores, né? Sempre que for solicitado por quem? Pelo próprio assessor. O assessor manda lá, quero cancelar, não quero mais ser assessor de investimentos. A Ancor vai dizer, beleza, vou te descredenciar. Se é o teu desejo, não vai ser mais, né, um assessor, né? Outra é o assessor de investimento, ele pode exercer essa atividade por quê? Pelo meio de quê? Ele pode exercer pela sua própria pessoa natural, ele, né? Isso é natural. Ah, o que é natural? Fake neri! Quem não toma bomba? Não, não é isso, né? Pessoa natural é pessoa física. Ele pode exercer isso pela sua pessoa física, ele pode exercer por uma sociedade ou ele pode exercer por uma firma individual. São as três maneiras que ele pode exercer a sua atividade. Outra é o cancelamento do credenciamento do assessor de investimentos é condição para exercer a atividade de administração de carteiras fazendo o quê? Então, olha só, eu quero exercer a atividade de administração de carteiras. Então, é uma condição para quê? De consultoria ou de análise de valores imobiliários. Ou seja, se ele quer fazer esse cancelamento, né, ele precisa para se ele quiser fazer uma consultoria ou fazer análise de valores imobiliários. Então, ele precisa. Quer fazer administração de carteiras? Quer fazer consultoria? Quer fazer análise de investimentos, né? Sim, ser um analista precisa fazer o seu cancelamento. O assessor de investimentos, ele não pode ter outra atividade concomitante baseado lá na CVM. As atividades gestor, administrador, consultor, né, analista, ele não pode fazer. O assessor de investimentos, o assessor só pode ter um registro, beleza? Então isso aí é importante pra gente. Aí tem uma outra, né, que ele fala o seguinte, né, que para o credenciamento do assessor de investimentos, as entidades credenciadoras devem exigir do candidato, no mínimo, o quê? E aí eles falam, é ensino superior, é isso, aquilo. Não, no mínimo que ele tem que ter sido aprovado no exame de qualificação técnica aplicados pela credenciadora. Quem é a credenciadora? A Ancor. Então, no mínimo, para ele poder ter o credenciamento, ele tem que passar na prova. Tem que passar na prova. Então, obrigatoriamente, né? Outra que eles gostam de falar é o seguinte, ó. Olha só, constitui dever e obrigação do intermediário contratante. Quem que é o intermediário contratante? A corretora ou a distribuidora. Verificar a regularidade do registro de todos que tenha contratado, né? Isto é, do AI ou da sociedade do AI. Então ele precisa, é o dever que ele tem que estar lá de fiscalizar, né? Do AI ou da sociedade.
é um dever e uma obrigação do intermediário, tá? E pra gente finalizar esse capítulo aqui, né, o capítulo 1, que são 12 questões, né, que é muita leiturazinha e lei e tudo mais, eles colocam um texto e eles gostam de se referenciar nas leis. É obrigado a decorar o número da lei? Não, mas a compreensão sim. Por exemplo, tem uma questão que eles falam assim, o AI deve prestar informações a seus clientes sobre os produtos, serviços oferecidos pelo intermediário contratante. A resolução CVM 178, artigo 3, ele fala, resolução, meu Deus, eu não decorei. Não te preocupa, não te preocupa. Ele falou sobre as informações do AI, ó, as informações que ele vai falar sobre os produtos, os serviços. Beleza. Ele cita as 3 principais atividades que o AI está apto a exercer. Ou seja, está falando, a resolução 178 diz 3 atividades que ele pode fazer. Legal. Aí, segundo esta resolução, outra atividade que o assessor de investimentos está autorizado a exercer em decorrência de uma delas é o quê? E aí, ele tem uma confusãozinha. Qual que é a confusão? A resposta para essa está dizendo o que ele pode fazer além daquelas 3 funções é dar suporte e orientação inerentes à relação comercial com o cliente. Ou seja, o cliente quer informação, eu posso dar essa informação. Mas o que muita gente está marcando e é equivocado? Que é o seguinte, poder ser contratado por pessoa jurídica e física. Não pode ser contratado por uma pessoa física. Eu vou te contratar. Tu não é contratado pela pessoa física, não é. Ele pode dar suporte à orientação. Aí sim, eu posso te explicar o que tu quiser. O que tu quiser. Essa é a resposta que tá caindo e isso vem, tá? Então aqui são as nossas 12 questões. E aí depois entra o capítulo 13, ele pula o 2 e ele fala da conduta profissional. E aí são 4 questões e no mínimo tem que acertar 2, 50%. Quais são essas perguntas que têm caído? É o seguinte, um dos eleitos da condenação, né, por crime de lavagem de dinheiro é a perda dos bens. Ó, crime de lavagem de dinheiro, perdeu os bens, né? Direitos e valores. A favor de quem? Se você conhece uma pessoa que cometeu o crime de lavagem de dinheiro e ela tinha bens da lavagem de dinheiro, esses bens vão para a União ou para o Estado. Não vai para a Receita Federal, não vai para a Caixa Econômica, não vai para os municípios. É União e Estado. União e Estado. É para lá que vai o dinheiro. Outra, fala sobre uma pessoa jurídica, o administrador e tudo mais. Se ele, né, não cumprir as questões de lavagem de dinheiro e for condenado, ele fica inabilitado temporariamente para o exercício de cargo pelo prazo de 10 anos. Lembra dos 10 dedos na mão. O tempo que ele fica inabilitado são 10 anos. Outra, falando sobre a questão de que nossa, temos que dar mais atenção e tudo mais a lavagem de dinheiro aonde? Países com fronteiras comuns com o Brasil. Tem que dar mais atenção. Por quê? Porque ele vai querer lavar o dinheiro e levar para outro país. Então é muito mais fácil de botar um dinheiro dentro de um carro, e levar para outro país, né? Do que tu conseguir fazer todo um emaranhado de coisa e levar para um país muito longe, né? Então, países com fronteiras comuns com o Brasil precisa estar muito mais ali, né? Em cima, tem que ter especial atenção. E aí, outra, mas aí não falando sobre lavagem de dinheiro, mas sim da RCVM 30, né? A RCVM 30, ela fala sobre o API. Preciso decorar? Não, porque vai ficar claro isso nas alternativas, né? E aí eles ficam jogando, né, sobre os 3 pilares do API, que é o SICOB, né? SICOB é situação financeira, conhecimento e objetivo. Situação financeira é dinheiro, conhecimento é o que a pessoa sabe, tem experiência, né? E objetivo está muito linkado ao prazo. Aí eles colocam 1, 2 e 3 e eles tentam te confundir nessa parada. Olha só, verificar se o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente e para essa verificação analisar as finalidades do investimento. Ou seja, objetivo é finalidade. Tu quer o dinheiro para quando? Daqui a um mês? Quer viajar? Quer para quê? Então isso tá certo. Objetivo, ali finalidade. Bacana. As outras 2 estavam equivocadas. Aí ele fala da situação financeira, mas ele dizia o seguinte, tinha que para a situação financeira analisar formação acadêmica e experiência profissional. Não, formação acadêmica e experiência profissional é conhecimento. E a outra
falava a mesma coisa e tudo mais, aí dizia, analisar o valor dos ativos que compõem fazia parte do conhecimento. Não! Analisar o valor e os ativos que compõem faz parte da situação financeira. Era aí onde estão as pegadinhas. Depois nós entramos no capítulo 4, que são apenas duas questões, tá? Duas questõezinhas. Eles quebram bastante como assim, a economia, capítulo 4, sistema financeiro, capítulo 5 com 3 questões, capítulo 6, intermediário do sistema financeiro, 3 questões. Eles quebram bem. Em outras certificações, muitas vezes essa parte do sistema financeiro intermediário está tudo no mesmo capítulo, né? Às vezes juntam economia e todos eles, tudo no mesmo capítulo. Depende da certificação. Aqui eles quebram bem bonitinho para você saber. Então, economia, 2 questões. Em um país com crescimento econômico, verifica-se necessariamente o quê? Elevação da quantidade de bens e serviços produzidos no país. Por quê? Crescimento econômico é aumentar o PIB. E o PIB é a produção, né, de bens e serviços finais. Ou seja, se eu estou produzindo mais bens e mais serviços, eu cresço. Então é elevação da quantidade de bens e serviços produzidos no país. E a outra, uma interessantíssima sobre economia, falando sobre a lei dos rendimentos decrescentes. É fruto da relação do quê? Olha só, rendimento decrescente. Ah, então eu vou aplicar numa renda fixa e vai render menos? Não, não é isso, né? A economia é a produção desses bens, desses serviços como um todo. Então, o que está te falando sobre a lei dos rendimentos decrescentes? É o seguinte, que quanto às vezes você vai colocar mais coisas, não vai produzir mais. Não! Imagina que uma pessoa está cavando um buraco. Legal, vou trazer mais uma. Cava mais rápido. Vou trazer mais outra. Tem 3, cava mais rápido ainda. Quando eu boto a 4ª pessoa, talvez eles não tenham espaço suficiente para cavar o buraco. E aí eles começam a se prejudicar. Então não é porque eu boto 1000 pessoas para cavar um buraco que vai aumentar. Às vezes eu chego num ponto que por eu adicionar mais pessoas só prejudica. Isso acontece, né? Então não é porque eu vou adicionar que vai crescer. Às vezes esse rendimento decresce. Então é uma relação entre o quê? Fator de produção e o bem produzido. Era isso que queria, só isso, só isso. Meu Deus, agora eu entendi essa parada, tá? Em relação ao Sistema Financeiro Nacional, vinha assim, ó, a B3, entidade que compõe a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, é supervisionada por quem? B3 é uma sociedade anônima negociada na Bolsa. Quem fiscaliza? CVM, tá? Pessoa jurídica que tem por obrigação legal investir parte do seu patrimônio no mercado financeiro é conhecido como o quê? Então, olha só. Nossa, é obrigada. Uma pessoa jurídica é obrigada a investir isso aqui. Como é que a gente chama esse cara? Investidor institucional. Investidor institucional. Esse você vai ver. Obrigação legal de investir parte do patrimônio. Você vai chamar esse cara de investidor institucional. E outra, falando da BSM, né? A BSM que é o órgão de supervisão dos mercados e tudo mais, né? Aí ele fala o seguinte, né? Para viabilizar a sua atuação, teve assegurada a regulamentação vigente, personalidade jurídica e orçamento próprio. Então, para viabilizar a sua atuação, a atuação da BSM, fala o seguinte, BSM, você vai ter orçamento próprio. É isso. Então, para viabilizar essa atuação da BSM, né? Então, essa questãozinha. E nos intermediários do Sistema Financeiro Nacional, o que eles estavam falando é o seguinte, ó, perguntaram uma questão de cooperativas de crédito, assim, aí botar cooperativa de crédito, blá, 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 lacuna, oferecer aos seus, blá, 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 lacuna, os principais serviços disponíveis nos bancos comerciais, tais como cartão de crédito, conta corrente e aplicação financeira. Então, ele falou assim, as cooperativas de crédito elas podem oferecer aos seus associados, porque a cooperativa nada mais é do que um conglomerado de associados. Então é isso que eles podem fazer. Podem oferecer aos seus associados. Isso é uma cooperativa de crédito. Uma outra, falando sobre as sociedades de crédito, financiamento e investimentos. O que eles ficam caracterizados? Aí fala, não sei o que é caracterizado por financiar a aquisição de quê? De bens e serviço. Ah, vou comprar ali um carro. Nossa, tem crédito? Não. Aí a própria montadora ali, a concessionária e tudo mais. Então aqui, ó, vem aqui na nossa financeira para você te dar um crédito para comprar um bem ou contratar um serviço. Então é isso que é uma sociedade de crédito, né? Financiamento, investimentos e tudo mais, tá? É para fazer aquisição de bens ou serviço. E o que são bens e serviços? Já linka lá no PIB, lá de novo, né? E aí a outra que perguntaram foi as instituições financeiras privadas que têm como uma de umas principais operações ativas no financiamento de capital fixo são o quê?
Capital fixo é o capital que as empresas pegam crédito, as empresas. Então tem um banco que faz isso para capital fixo, para capital de giro, ajudar a abrir capital na bolsa, ajudar a empresa a emitir debêntures, a fazer a administração de fundos. Quem que é esse banco? O banco de investimento. Falou em capital fixo, que é o capital para montar uma estrutura muito maior, fixar e tudo mais uma empresa, é o banco de investimentos. Mas olha só, eu sei que eu estou te falando as perguntas e as respostas, mas o seguinte, se tu quer ver eu resolvendo as questões e explicando exatamente questão por questão, toda segunda-feira, às 19h30, eu faço um pré-prova onde eu resolvo 20 questões que estão caindo nas certificações. Sabe o que é o melhor? O quê? É no YouTube e é de graça. Só precisa de duas coisas. O quê? A tua presença e te inscrever lá no canal aqui da Academia Rafael Toro do YouTube, tá? Que é de graça, aí você não vai perder nada. Toda vez que tiver sorteio de bolsa, tiver as paradas todas que eu tô ensinando, é tudo de graça e você vai saber que tá acontecendo. Então te inscreve no canal e ativa o sininho. O capítulo 7 é um capítulo mais complexo, que a gente chama de administração de risco. São 4 questões na tua prova, tá? Sério? Sim. O que perguntou aí nesse último mês? Foi o seguinte, olha só. Na administração de uma carteira de títulos de renda fixa, é correto o quê? Então, tu tá fazendo a administração, a gestão de uma carteira de renda fixa. E aí a resposta é reduzir o risco da carteira de títulos pré-fixados quando você reduz a duration da carteira. Toro, mas se eu reduzir os pós-fixados já não tem duration, a duration é zero, que é a duração da carteira, tá? Então, título pós-fixado, né, ele tem duration zero, né? Então, ele tá falando que para reduzir o risco do pré-fixado, eu tenho que reduzir a duration. Tô dizendo para reduzir o quê? O prazo da carteira. Era isso, tá? Outra que vinha era o seguinte, ele falava o seguinte, ia dar as ações e blá blá, né? E falando assim, duas ações A e B com respectivos betas, 0,80 e 1,20, né? Aí ele falou assim, o beta de uma é 0,80 e a outra é 1,20. Aí ele falou, o que é correto? Correto dizer que a ação B possui um risco sistêmico maior que a ação A. O que é isso? A ação B não tinha o beta 1,2? Sim. A ação A não tinha beta 0,80? Sim, ou seja, B, o risco maior do que A. Mas é risco sistêmico, ele compara com fatos sistêmicos, com crises, né, guerras, né, fala sobre todos esses problemas gerais no mundo. Maior que um tem o risco sistêmico maior do que o mercado. Menor que um tem risco sistêmico menor que o mercado, tá? Outra falando sobre o seguinte... A respeito da métrica do VAR. O que é o VAR? O Value at Risk. Achei que era o VAR do futebol. Não. O valor em risco. Value at Risk. Valor em risco. É correto dizer o quê? Que a diversificação de uma carteira de ações tende a reduzir o VAR da carteira. Claro, né? Porque se você tem uma ação só, oscila muito e tudo mais. Se você tem uma composição, você consegue fazer o quê? Uma diversificação, reduz o risco, é isso. E se reduz o risco, né? A diversificação reduz o risco, o que acaba acontecendo? Acaba diminuindo o valor em risco, que é o VAR. É isso. Então a diversificação reduz o VAR. E aí uma outra questão aqui, né, desse conteúdo todo, é dizer o seguinte, ó. Assinalar a alternativa incorreta. Cuide muito isso na prova. A prova da Ancora adora isso, de falar correto, incorreto, correto, incorreto. Então tem que cuidar quando é pedido a incorreta. Aí ele falava sobre os túneis de leilão e tudo mais. Aí ele falava o seguinte, ó, que era a incorreta. O papel do túnel de leilão é evitar erros operacionais. E isso está errado, porque para evitar os erros operacionais, existe um cara chamado de túnel de rejeição. Eu vou rejeitar a tua ordem se tu cometer um erro muito grande. O famoso dedo gordo. É que tu aperta ali, em vez de comprar 1.000, tu comprou 1 milhão de ações. Aí existe um túnel de rejeição e puf, e ele vai rejeitar a tua ordem. Então, o túnel de leilão normal não é para isso, tá? O túnel de rejeição, ele é para evitar esses erros
operacionais. Essa é a grande ideia, tá? E eles colocavam as alternativas, que eram todas verdadeiras. Que o turno de leilão possui uma faixa de limite mais estreita que o turno de rejeição, isso era verdade. Que quando tem o limite do turno de leilão é atingido, ao acionamento automático do processo de leilão, é verdade. Atingiu o limite do leilão, pum, vai entrar, né? E que o acionamento do turno de leilão, né? Ele acontece o quê? Ele interrompe as negociações convencionais no book de ofertas no ativo em questão. Isso é verdade também, né? Então, o leilão pelo túnel, né? O túnel de leilão, ele interrompe as negociações. Isso tudo era certo. Errado era falar que o túnel de leilão é para evitar erros operacionais. Isso é falso. Quem faz isso é o túnel de rejeição. E aí a gente entra no maior capítulo de todos, que é o capítulo 8, falando sobre o mercado de capitais, que são 20 questões. Você tem que acertar no mínimo 50% nesse capítulo, né? Para você não ser eliminado. Agora, é claro, se você acertar 50% neste capítulo, tu praticamente não passou na prova. Por quê? Tu errou 10 questões. Só pode errar 24. Pode errar 24. Tu errou 10 nesse capítulo, aí você vai ter que compensar em outros, né? E normalmente se você errar muitas questões nesse, é porque você não conseguiu absorver o conteúdo dos outros capítulos. Então aqui você tem que ir bem sim nesse capítulo aqui sim, tá? E aqui a gente vai falar mais dos ativos de renda fixa, do renda variável, né? Algumas regrinhas gerais de derivativos, um pouquinho de tributação. Ele entra, mas derivativo não é o último capítulo, ele também entra aqui nesse capítulo 3, porque é o mercado de capitais. Mas o que tem cobrado é o seguinte: as debêntures são títulos representativos de quê? Dívida de longo e médio prazo emitido por sociedade anônima. Pode ser sociedade anônima aberta ou fechada, mas são dívidas, né, por sociedades anônimas. E um detalhe, qual foi? Porque as debêntures, elas não podem ser emitidas por sociedades anônimas de todos os tipos. As sociedades anônimas financeiras não podem emitir debêntures, só pode sociedades anônimas não financeiras. Então estava errado, doutor? Não, porque as sociedades anônimas não financeiras, elas são sociedades anônimas. Elas são sociedades anônimas, tá? Então, ela diz, todos os tipos de sociedade não podem emitir debênture. Aí tá errado, tá? Mas debênture é dívida de longo prazo, emitido por sociedade anônima. E quais são as formas das debêntures? Como é que elas são classificadas, essas formas, tá? São de dois tipos, nominativas ou escriturais. São as duas formas que as debêntures são classificadas quanto à sua forma. A forma da debênture é nominativa ou escritural, beleza? Commercial Papers, nota promissória, que é como se fosse a debênture, só que daí é para curto prazo. Exatamente. Então, qual que é o detalhe? Antigamente, nós tínhamos diferenciação para sociedades anônimas aberta e fechada. Hoje não tem mais diferenciação. Hoje é até 360 dias para todo mundo, após a data da sua emissão e não a data da aquisição. Cuide isso. Data de emissão é quando a nota promissória foi emitida. Talvez já passou 30 dias. E aí você comprou uma nota promissória no mercado secundário. Aí a tua aquisição. Não conta da tua aquisição, mas sim da data da emissão. 360 dias é a regra geral, tá? O que são GDRs, os Global Depositary Receipts? Nós temos ADR, BDR e GDR. Isso aí eles fazem o quê? Eles fazem o link com ações, mas emitidas num outro país. As BDRs é uma empresa de um exterior emitindo aqui no Brasil. Quando a gente está falando dos Estados Unidos, a ADR, uma empresa fora dos Estados Unidos, emitido lá nos Estados Unidos. E GDR em qualquer parte do mundo. Então, a resposta era recibos de depósitos de ações, por isso está escrito depositaries, né? Recibos de depósito, por isso é DR, Depositary Receipts, tá? De ações de empresas de um país que são negociadas em outros, fora deles, são os GDRs, tá? Isso é como um todo. Quando a gente quer direcionar os Estados Unidos, a gente fala ADR, quando quer direcionar o Brasil, a gente chama de BDR, tá? E aí perguntava sobre a nossa legislação também, quais são os ambientes que existem. Existem 3 tipos de ambiente para negociar no mercado secundário, que é bolsa, balcão organizado e o irmão dele, o balcão não organizado, tá? Existe a bolsa de valores, o balcão organizado e o balcão não organizado. São esses 3 caras, são os ambientes de mercado secundário. Outra, falando sobre o que em relação acontece com as garantias, né, do mercado a termo, de quem a gente exige. Mercado a termo, ele tem a obrigação dos dois lados, tanto o comprador quanto o vendedor, ou seja, as garantias são exigidas dos dois,
tanto do comprador quanto do vendedor, tá? E aí, a prova, nesse capítulo, ele gosta de falar muito dos tipos de ordem, como elas funcionam e tudo mais, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Eles colocam muito texto, praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V, das classificações do glossário que tem lá no manual de operações da B3 lá, tá? Então, eles botam a pergunta e o texto. E aí você tem que dizer qual que é o tipo, tá? Então eu vou te falar algumas que caiu nesses últimos meses aqui na prova, tá? Falando sobre uma ordem de compra ou venda, que tal com a especificação somente da quantidade, característica dos ativos de execução imediata. E aí, quando ele tá falando assim, ó, pode comprar ou vender, eu tô te especificando a quantidade e as ações, ou a quantidade e o derivativo, tá? Mas eu quero que seja agora, executa agora. 1000 ações Petrobras, agora, execução imediata. Isso é a mercado. Isso é uma ordem a mercado. Existe uma outra, que ele tá falando o seguinte, ó, uma ordem composta por quê? Por oferta de compra e oferta de venda, representando simultaneamente o comitente comprador e o comitente vendedor. Ou seja, a instituição ela está representando ao mesmo tempo o comprador e o vendedor. Ele sabe que o cliente A quer comprar e o cliente B quer comprar. E ela faz essa operação. O que é isso? Isso é uma oferta direta. Direta. Ele pega o cliente A e o cliente B e puf! Então, quando falar que é o comitente comprador e o vendedor, tá? Simultaneamente, apareceu a palavra simultânea, a resposta é direta. Beleza? Outra, falando assim, denomina-se apregoação por oferta. E aí ele tem que dizer assim, o que tem que aparecer? Ou seja, tem que especificar o quê? Especificando obrigatoriamente. Então ele está falando da apregoação por oferta. Então que o operador interessado quer comprar ou vender os ativos, demonstrando sua intenção. Especificar o quê? Tem que especificar o ativo, o lote e o preço pretendido. São esses três caras. A apregoação por oferta, o ativo, o lote e o preço pretendido. Outra dessas ordens, né? As negociações de um determinado ativo, né, no mercado futuro de ações serão suspensas. Ó, existe um mercado de ações no mercado futuro e ele foi suspenso. Quando? Quando que sempre tem que suspender? Quando esses mesmos ativos forem suspensos no mercado à vista. Se no mercado à vista o ativo foi suspenso a negociação, o mercado futuro desse ativo também tem que ser suspenso. Eu não posso ficar negociando um mercado futuro daquele ativo se o ativo no à vista está sendo suspenso. Ele não pode negociar naquele momento. Normalmente os preços à vista, mais uma certa taxa de juros, eles montam o preço futuro. Então ele tranca o à vista, tranca obrigatoriamente o futuro. Então, suspendeu à vista, suspendeu automaticamente o futuro, tá? E eles colocam uma questão de opções, falando o seguinte, ó, que o lançador pela compra ou o titular da venda, né, da mesma série, extingue a sua posição quando? Ó, o quê? Então, ele falando assim, que se o lançador for extinguir a sua operação, né, pela compra, ou o titular pela venda, lançador ele vendeu, ou então o processo contrário dele é comprar. O titular comprou. Se ele comprou a opção, ele tem que vender. Então, se ele zera a sua operação, isso a gente chama de encerramento de opção, de posição. Foi lá, o titular, o que ele fez? Ele compra um seguro, ele comprou uma opção, ele comprou. Como que ele diz eu não tenho mais essa opção? Ele tem que vender. Agora, se ele está falando do lançador, o lançador vendeu o seguro. Como é que ele sai dessa posição? Ele tem que fazer a operação contrária, comprar. Como chama isso? Encerramento de posição. Encerrei. Não estou mais nessa posição, tá? E tudo isso é registrado nessas movimentações de forma escritural eletrônica, tá? E como é que se chama esse processo, esse registro todo? Se chama book entry. Book de livro, entry, tá? Então, esse é um processo conhecido para fazer o registro das movimentações de forma escritural eletrônica, chamado de book entry. Perguntaram na prova. Sério? Então, eles gostam de perguntar isso? Gostam de perguntar isso. Outra coisa que perguntaram foi o seguinte. Qualquer falha no processo de registro da operação do pregão, comprovadamente atribuída a quem? A Bolsa de Valores. É isso que eles querem saber. Comprovadamente foi quem? De quem que foi a falha? Ah, foi da Bolsa? Sim. Aí continuava o texto. O diretor do pregão poderá cancelar ou corrigir o negócio, né?
independente da concordância entre as partes. Porque alguém comprou uma ação e outro vendeu a ação, legal, registra, daí vai fazer a operação e vai liquidar daqui a 2 dias. Se descobrirem e viu que teve uma falha no processo, e essa causa foi por causa da Bolsa de Valores, o diretor do pregão pode dizer o seguinte, cancela isso aqui, não vai mais existir esse negócio, eu cancelei. E mas o comprador diz, meu Deus, não tem concordância, não tem. Vai cancelar e já era. É isso que perguntaram. Mas isso tem que ser comprovadamente atribuído a quem? A Bolsa de Valores. E dentro disso aqui também nos perguntaram alguns itens sobre os tipos de leilão e também os calls de abertura e de fechamento. Quais foram essas questões? Foi o seguinte, ó, perguntando o que é um call de abertura e de fechamento. E aí perguntou o que é verdade. Aí nessa pergunta, no tocante ao call de abertura e no call de fechamento, o que acontece? No call de abertura, o sistema de negociação elenca as diversas ofertas de compra e de venda a partir de horários específicos, com o propósito de formar o preço de abertura. Tudo na call de abertura vai vir 10 da manhã, vai abrir o mercado. Todo mundo bota os seus preços de compra e os preços de venda. Legal! Aí casa essas compras e vendas, né? E se forma o preço de abertura. Isso é o call de abertura. E o preço de fechamento, mesma coisa. Quando vai fechar, todo mundo bota os preços de compra e venda, faz a negociação e essa é a última negociação do dia, né? Esse é o call de fechamento. Então, call de abertura é para fazer o preço de abertura. E as outras perguntaram foram o seguinte, ó, denomina-se apregoação por leilão comum, aquela em que leilão comum é facultada a interferência de operadores para compra ou venda a melhor preço. Leilão comum facultada, ou seja, não é obrigatória, facultada a interferência de operadores para compra ou venda a melhor preço. E a outra, leilão especial. E aí o leilão especial é aquela em que ficam suspensas as negociações para ativos de operadores para venda a melhor preço. Perceba que um é a facultada a interferência e outra fica suspensa para a venda de melhor preço. Então, o leilão especial suspende as negociações para os ativos de operadores para a venda de melhor preço. Leilão comum, facultada a interferência para compra ou venda a melhor preço. Perguntaram tanto o leilão comum quanto o tal do leilão especial, tá? E para a gente completar esse capítulo aqui, com as 4 questõezinhas. Uma delas falando qual que é o prazo do mercado a termo de ações. O mercado a termo de ações, o prazo mínimo é 16 dias e o máximo 999 dias corridos. Outra falando sobre o seguinte, né? Que uma pessoa que quer pegar dinheiro para comprar quantidade de ações acima da capacidade financeira, ou seja, eu tenho R$1 milhão e eu quero comprar 3. Como é que chama isso? Alavancagem. Eu estou botando mais ativos do que eu posso, é alavancagem. Outra, falando do quê? Em qual tipo de mercado, qual tipo de ambiente de negociação existe o ajuste diário? Ajuste diário só tem em mercado futuro, não existe em mercado a termo, não existe em swap, não existe em opções, não existe nas ações diretas, não existe, só no mercado futuro. E para finalizar, eles estavam falando sobre a questão, né, do free float, né, que é a circulação de parcela mínima, mas pedindo 25%. O que acontece? Nível 1, nível 2 e novo mercado, atualmente são 20%, podendo chegar a 15%. Ou seja, não tem mais exigência de 25%. Não, nível 1, 20%, nível 2, 20% e novo mercado, 20% também, podendo chegar a 15% em alguns casos específicos. Beleza, então quem ainda tem exigência de 25%? Só da Bovespa mais e da Bovespa mais nível 2 e a partir do 7º ano de listagem. Depois de 7 anos de listagem, Bovespa mais nível 2, né? Aí sim eles têm a exigência de 25% de exigência de free float. Então é Bovespa mais e Bovespa mais 2. A partir do 7º ano de listagem. Então, lembra disso que vai cair na tua prova. Beleza. E aí, o que acontece? É o seguinte, né? A gente tem também, né, um material maravilhoso. Maravilhoso, Toro? Exatamente maravilhoso para você, que é chamado da Bíblia da Ancor. Essa Bíblia da Ancor aqui para você, tá? O que acaba acontecendo? É onde a gente coloca as questões, né, dos nossos simulados para você poder baixar e
poder fazer essas questões ali, olhar cada uma delas e tudo mais. Então, corre pro nosso Instagram, vai lá pro Instagram e escreve lá no meu direct lá da Academia Rafael Toro, @Academia Rafael Toro, simulado Ancor. Eu vou te enviar as questões que mais foram cobradas, dos conteúdos mais cobrados nesse ano de 2024. Vou te mandar tudo isso aqui, bonito, maravilhoso pra você. Você vai ver, meu Deus do céu, que maravilha esse material. Se eu passar nesses simulados, eu vou passar exatamente isso aí, tá? Então aí você vai ver exatamente como era a pergunta, as cotas alternativas e tudo mais, e com gabarito no final lá pra você saber que tá certo e tá errado. Vai no Instagram e escreve simulado Ancor, que a gente vai te encaminhar lá, tá? A Academia Rafael Toro lá no Instagram. E aí a gente entra no nosso capítulo 9. O interessante aqui também é a mesma coisa. O capítulo 9 ele fala sobre fundos de investimentos. A regra geral, mas também os fundos de investimentos financeiros, que é o renda fixa, ações, multimercado e cambial. Aí o capítulo 10, ele fala dos outros fundos. Que outros fundos? Imobiliário, FDIC, ETF, FIP e tudo mais. Aí eles também falam depois, né, de um processo de securitização, que é apenas uma questão. Fundos, 4. Outros fundos, 2. Securitização, uma questão só. E aí, clubes de investimentos, que é o capítulo 12, 2 questões. Meu Deus, Toro, tá me dizendo que a gente tem 4 capítulos aqui e pouquíssimas questões? Exatamente isso, né? Então, exatamente isso. Então, alguns capítulos têm muitas questões e outros têm poucas questões, tá? Então, a primeira questão de fundos aqui, tá? Toda informação relativa ao fundo de investimento na qual seja incluída a referência de rentabilidade deve obrigatoriamente ser acompanhada do valor do patrimônio líquido médio mensal. O que ele está falando? Está divulgando informação? Sim. Qual que é o patrimônio líquido médio mensal? E aí, para isso, eu tenho que montar os últimos 12 meses. Mas, Toro, tem fundo que não existe 12 meses, só tem a 6, a 7. Pois então, nesse, aí você não precisa botar os últimos 12. Tu bota desde a sua constituição, ser mais recente. É assim que você... Então, tu quer ver a quantidade do patrimônio líquido? Quer mostrar tua rentabilidade? Tem que falar qual é o teu patrimônio. Porque uma coisa é você ganhar 100%, né, num patrimônio de R$1 milhão. A outra é você ganhar 100% num patrimônio de 10 bilhões de reais. Então, tem que acompanhar o patrimônio líquido, beleza? A outra, eles falam assim, para poder exercer, né, o exercício profissional, né, de quê? De administrador, porque eles botavam umas lacunas, tá? Então eles pediam as respostas, né? O exercício profissional de um fundo de investimentos é necessário que seja uma pessoa e seja autorizada pelo Então é o seguinte, ó, a ideia era, quer fazer o exercício de administrador? Sim, obrigatoriamente tem que ser uma pessoa jurídica. Não pode ser administrador pessoa física. Administrador é só pessoa jurídica. É? E quem que autoriza? A Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Então, administrador, pessoa jurídica, CVM. Outra, falando aqui, de quem que é a responsabilidade, né, de ficar fazendo a composição dos ativos, relação ao risco-retorno. Isso é função do gestor da carteira. O gestor compra e vende os ativos, o administrador ele cuida mais do todo, conversando com o cotista, né? Mandando os relatórios para cotistas e tudo mais, sendo responsável pelos impostos e tudo mais, tá? Tanto o gestor como o administrador são prestadores de serviços essenciais. E a outra falando sobre o patrimônio líquido, né? Que a gente pode aplicar no máximo em instituição financeira dos fundos. E o máximo é 20%. Instituição financeira, 20%. Empresa não financeira, por exemplo, uma debênture da Petrobras, é 10%. Empresa que não está na Bolsa de Valores, 5%. Então é isso, a resposta era 20%. No relação aos outros fundos, ele falava o seguinte, ó, fundo de investimentos em participações em empresas emergentes, o FIP, né? São condomínios o quê? Todo FIP ele é fechado, e aí ele tem prazo definido no regulamento. Não tem uma lei... Não, é prazo definido no regulamento. O regulamento principal do documento, ele vai dizer, ó, esse fundo vai ter um prazo de tantos anos, 5 anos, 10 anos, tantos anos, ele vai botar lá. Então, empresas emergentes, assim que funciona o tal de FIP. E a outra, ele falava sobre o seguinte, ele falava muito sobre o investidor qualificado e tudo mais, e também era para preencher lacuna. A Ancor adora fazer isso, né? Então, para oferecer a aquisição de cotas de um fundo de investimento em participações, o tal do FIP, né, a seus clientes, um assessor de investimentos precisa saber se o cliente é o quê? Todo FIP, né? Ele precisa saber o quê? Tem que ver se o investidor, no mínimo, ele é qualificado. Então, ele queria que você preenchesse o quê? Que a pessoa física ou a pessoa jurídica que possui investimentos financeiros em valor superior a R$1 milhão e até por escrito seu tipo de investidor.
E que tipo de investidor é esse? Qualificado. Então tem que dizer, a ideia era que você soubesse o que é investidor qualificado, que é ter mais de R$1 milhão e atestar por escrito. Então, um assessor de investimentos quer ofertar para um cliente, ele tem que saber, o cliente ele é investidor qualificado? Sim ou não? Sim. E para ser investidor qualificado, ele precisa ter no mínimo R$1 milhão e atestar por escrito. E pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá? Aí, também nos perguntaram nessa ordem que eu tô te falando dos capítulos, né? Sobre a questão capítulo 11, sobre a securitização. Cai apenas uma questão, tá? Em um processo de securitização de recebíveis, esses recebíveis devem estar registrados no balanço de quê? Então assim, ó, eu vou fazer um processo de securitização. Tá, beleza. Quer pegar um monte de crédito e transformar num ativo só. Ah, é isso? É, exatamente. Pegar um monte de cheque que não tem liquidez e aí eu pego e transformo num outro ativo. Ah, é isso? Pegar um monte de contrato de compra e venda de casa, pego e transformo num outro ativo. Ah, aonde tem que estar esses primeiros carinhas? É isso que você está perguntando. Aonde esse recebível tem que estar registrado? Na empresa que originou os recebíveis. É isso que era a pergunta. Então, para eu poder fazer o processo de securitização de recebíveis de uma incorporadora, de uma construtora, esses recebíveis têm que estar no balanço da incorporadora ou da construtora. Aí eu transformo faço uma securitização. Empresa que originou os recebíveis, tá? E aí vem agora a parte dos clubes de investimentos, são apenas 2 questões. Aí fala assim, Lina quer ser gestora de um clube de investimento. Para exercer tal função, ela precisa ser o quê? Ser cotista do clube e ser eleita pela Assembleia. Ela não precisa ser uma gestora? Não. Para ser gestora do clube, ela precisa ser, tem que ser cotista e precisa ser eleita pela Assembleia. Então ela não precisa ser uma gestora profissional, não precisa passar na prova do CFG, do CGA e aí se registrar lá e tudo mais. Não, não precisa. Basta ela ser uma cotista e ser eleita pela Assembleia do clube. E a outra é falando sobre o prazo, né? O prazo em dias úteis para pagamento de resgate das cotas, estabelecido nas estruturas do clube de investimento. Contada a data de conversão em cotas, não pode superar o quê? A 5 dias, mão cheia. Então, converteu as cotas em dinheiro? Sim. Não pode superar esse pagamento, o cotista recebeu dinheiro maior do que 5 dias. E aí a gente entra aqui no nosso capítulo 13, que é de matemática financeira, que cai apenas 4 questões, tá? E aí, o que eles perguntam? E eles têm muita questão de teoria e outras de cálculo, tá? Uma delas falando sobre o seguinte, ó. Falando sobre a relação entre as taxas de desconto racional, que ele é o I, e o comercial, que é o D, considerando o regime de capitalização simples e o tempo unitário. E aí qual que era? Que a taxa era nada mais era do que o D, que é o comercial, dividido por 1 mais D. Então, D em cima, embaixo, 1 mais D. Então, a relação do desconto, a taxa, ela é igual ao D dividido por 1 mais D. O D, ele é o desconto, né? A parte do comercial. Então, é essa a relação das taxas de desconto racional e comercial. I igual a D dividido por 1 mais D. Pronto, era isso que eles queriam, tá? Então, pensa que em cima é 0 mais D, embaixo 1 mais D. Por que 0? Porque 0 não aparece, né? Então, é D dividido por 1 mais D, beleza? A outra, falando sobre que grande parte dos ativos de renda fixa é precificada na base de expressão de taxa over. Você vai ler renda fixa, taxa over, tá? Aí diz, esse conceito de taxa over é uma taxa efetiva anual. E aí eles dizem taxa equivalente diária e taxa equivalente. Beleza. Aí diz o seguinte, ó, como que eu faço esse regime? Como é que eu faço essa descapitalização de uma questão ano e tudo mais, tá? Aí, as taxas de juros no Brasil, na renda fixa, eles são através de juros compostos. Juros compostos. O que quer dizer isso? De retorno sobre retorno. Todo dia vai crescendo o dinheirinho, vai crescendo, 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 crescendo. Beleza? Maravilha, Toro. E é em dia útil, tá? 252 dias úteis. O que acontece? Se você aplicar numa sexta-feira, na segunda, não passou 3 dias, passou um dia só. Sábado e domingo não contabiliza. Então, renda fixa é com juros composto, 252 dias úteis, tá? Então, eram 2 questões de teoria. E outras 2 questões de cálculo, tá? Uma delas falando assim, ó, o valor presente num fluxo admitindo taxa de juros de 3% e meio ao mês, 13,5% ao mês. 40 prestações mensais, cada parcelinha R$ 1.800. Vencendo a primeira parcela no final do primeiro mês. É de quanto? Ou seja, quanto que é o dinheiro que eu peguei hoje, né?
falando que eu tô pagando 1.850 de parcela, que é o nosso PMT, eu dizendo que são 40 prestações, ou seja, 40N, 3,5% de I. Então basta botar 40 no N, 13,5 no I, 1.850 no PMT, 0 no FV e clicar em PV. Pô, essa aí não tem como errar, né? É 39.506,88 centavos. E a outra, sim, falando de um CDB que está rendendo ali 100% CDI, né? E eles te dão, né, ao total 4 dias de rentabilidade. 14,31, 14,25, 14,27 e 14,29. Né? E, tecnicamente, teria que converter cada uma dessas taxas, né, para dia, né? Cada converte um, converte outro, né? Somar 100 e ir somando por porcentagem. Tem que fazer a conversão. Na real, se você pegar e depois anualizar, se você pegar todos esses numerozinhos aí, um por um, você fazer cada um deles bonitinho ali e fazer uma média, né? E a resposta vai te dar o quê? Se você fizer cada um desses carinhas ali, você vai ver que vai chegar na resposta que eles queriam, que era 14,28, que é isso, tá? Mas o cálculo em si, ele acabava sendo, né, conversão de taxa dia, né? Conversão de taxa dia, né? Para depois você chegar e fazer o quê? Pegar ali bonitinho e tudo mais, né? E fazer ali a tal da conversão depois para ano. Todos eles, tá? Mas lembra que esses carinhas que a gente tá pegando aqui, se você pegar todos eles, né? E fazer a devida soma desses númerozinhos e tudo mais, tá? E fazer a divisão por 4, você vai chegar na mesma resposta que é 14,28. Então não te preocupa em fazer as conversões gerais e tudo mais, porque na média simples, por causa das alternativas, vai dar a mesma resposta, porque eles estão trabalhando com apenas 2 casas depois da vírgula. Como eles estão trabalhando 2 casas depois da vírgula, não vai ter erro no teu cálculo. Sério? Exatamente, graças a Deus. Agora, se eles botassem 6 casas depois da vírgula, aí sim você deveria converter para dia, fazer a multiplicação, converter para ano. Aí sim. Mas como não tem, é 2 casas, pode somar eles e dividir por 4, pelo amor de Deus, né? É só uma média simples, aí você acertaria 14,28, tá? E aí, se você quer aprender mais ainda e além de ser um assessor de investimentos, Toro, eu quero virar um especialista em investimentos. Para você ser um especialista em investimentos e não somente ser um assessor de investimentos, você precisaria ter a certificação CEA, Certificação de Especialista em Investimentos, tá? No dia 19 de agosto, tá? Amanhã, segunda-feira, às 19h30, eu vou mostrar como eu transformo qualquer pessoa num especialista em investimentos em apenas 30 dias. E sabe o que é o melhor? O que, Toro? É o seguinte, eu vou estar sorteando bolsas de estudo, né, para ser um especialista de investimentos. Mas tem que estar ao vivo comigo na live, né? Nessa segunda-feira, dia 19 às 19h30, tá? E a gente entra no capítulo 4, que é o mercado financeiro, muito focado no que? Na parte da renda fixa, tá? O que eles fizeram? É o seguinte. Falando um pouquinho, né? Também eles falam assim, ó, existem 2 tipos de desconto, né? O desconto racional e o desconto comercial. A característica principal do desconto é o quê? Porque os títulos de renda fixa a gente dá muito desconto, né? A renda pré-fixada dá desconto, né? Então assim, ó, a taxa de desconto é aplicada sobre o valor nominal futuro do título. Então se eu tô olhando um título que é R$1.000, um pré-fixado, uma LTN, eu dou um desconto sobre o valor de face, que tá na face dele, na cara do título lá. Então é o valor nominal do título. É assim que a gente aplica o desconto. Beleza? Esse é o cara, tá? Outra questão foi eles colocam todo, segundo o decreto 9.292, blá, 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 blá. Mas no final perguntando, o que é uma LFT? A LFT tem o valor nominal da sua base multiplicado por 1.000 com o rendimento da taxa média ajustada ao financiamento de áreas apuradas do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, calculado seu valor nominal. Meu Deus, que texto horroroso. O que ele está falando? LFT, né, taxa Selic? É nele que é calculado, a partir de 1.000. E pronto, era isso, tá? Resumidamente, era isso, tá? Outra, falando quais são os impostos que tem no CDB, né, que é o IOF e o IR. Como que funcionam esses impostos? O IOF, ele existe, tá? Até o dia 30 do mês. Então, assim, o IOF ele é decrescente, começa em 96 e ele vai diminuindo. Então, ele é decrescente de acordo com a duração da aplicação. E ele passa a ser isento quando é depois de 30 dias. Já o imposto de renda, ele também é decrescente, mas ele começa em 22,5 e chega até 15
quando ficar acima de 720 dias. Então, se você souber que o IOF é isento depois dos 30 dias e que ele tem 15% depois de 720 dias, você acertava a questão, beleza? E perguntando, quem que emite os títulos da dívida pública brasileira? Como que é o nome do título, né? Tesouro Nacional? Sim. Então, quem emite e quem tem a responsabilidade é o Tesouro Nacional. Por isso que o nome é Tesouro Nacional, tá? E aí existem algumas questõezinhas de cálculo, de LFT e tudo mais, que são mais chatinhas também. O que que acontece, tá? Eu quero que você também memorize esses caras, tá? Existe uma questão que eles falam o seguinte, olha, tem um título de LFT com vencimento em 1846 dias úteis, deságio de 0,080. E aí eles te botam os números, não em valor, mas com uma correlação, né, direta ali, né, em relação ao valor par. O que que é isso? 100 é o valor par. Beleza, então se você comprasse 100 deságio com ágio, teria que valer 100% do valor par. Beleza. Quando você tem um deságio, você está comprando com um preço mais barato. Deságio é um desconto. Então, como tem um deságio de 0,080, vai ser abaixo de 100. Assim você já eliminou duas alternativas. Beleza. E como é um desconto tão pequenininho, eu quero que você memorize, quando você vê esse tipo de questão assim, né? Que ele vai ser o mais próximo do 100. Vai ser 99,34159. Ele é o mais próximo do 100, mas abaixo de 100. Uma outra fala a mesma coisa, só que fala o seguinte, que a pessoa comprou um título com ágio de 0,20, pagando um PU de 4.446,977486. O que quer dizer? O PU que nos deram, ele é o PU acima do valor par, porque eu estou comprando com ágio. Eu não estou mais comprando com deságio, com desconto. Estou comprando com ágio, ou seja, estou pagando mais caro. E eles me disseram que esse mais caro é 0,20% a mais ao ano. Por isso que chegou nos 4.446. Ou seja, o valor par tem que ser abaixo deste valor. Beleza, então você já eliminou duas alternativas de novo, porque você entendeu que o valor que te apresentaram é o valor acima do valor par. Beleza, então o valor par tem que ser abaixo, tá? E novamente, ele é o mais próximo do valor par das alternativas que te colocaram. A resposta era 4.417,189525, mas este número ele era o mais próximo do 4.446, o mais próximo, mas abaixo novamente, tá? Então essas duas questões de cálculo caiu de ágio e deságio. E outra, falando de um CDB de R$1 milhão pré-fixado com juros de 10% ao ano, com 30 dias corridos. E ele quer que você me diga quanto que é o valor que você recebe líquido, né, depois de ter pago os impostos, né, que em 30 dias é de 22,5%. O que que acontece nesse caso aqui? Você pode ali fazer a conversão da taxa, né, e depois acrescentar sobre os R$1 milhão, ou já marcar 1.006.000, né, 1.006.179,96 centavos, tá? Você pode fazer esse cara aqui, converte a taxa dos 10% para mês, aplica sobre 1 milhão, este lucro você desconta o imposto de 22,5%, você vai encontrar R$ 6.179,96 centavos de lucro líquido, somando com 1 milhão, daria 1.006.179,96 centavos. E a gente entra no último capítulo, que é o capítulo de derivativos, que são 12 questões. Nesse capítulo, sim, você tem que acertar no mínimo 50% também, tá? Neste você pode acertar 50%, porque é um capítulo bem difícil, tá? Mas desde que você compense nos demais, tá? Só não pode tirar abaixo de 6 questões. Primeira pergunta falando sobre o IOF cobrado nos derivativos, tá? Então, o IOF é uma tributação que ocorre no momento da aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos de valores imobiliários, apenas quando há ganho na operação. Não existe o IOF nos valores imobiliários se você não tem lucro. Então, o grande detalhe é que existe IOF quando há ganho na operação. Era isso que você tinha que te lembrar, beleza? Outra, em relação à tributação no mercado de opções e a termo, tá? E aí ele fala assim, para fins de apuração, o pagamento de imposto mensal sobre os ganhos líquidos, as perdas incorridas poderão ser compensadas com ganhos líquidos oferidos no próprio mês ou dos meses subsequentes, inclusive nos anos calendários seguintes. Ou seja, se eu lucrei e eu tenho prejuízo no passado, eu posso compensar. Não importa se vira ou não vira o ano, tá? Só que day trade com day trade e não day trade com não day trade. Então eles escreviam assim,
exceto operações day trade, que somente serão compensadas com ganhos oferidos em operações da mesma espécie. Então, day trade é com day trade, não day trade era com não day trade. E é um imposto que você paga mensalmente. Você vê se tem lucro e paga no outro mês, beleza? E em relação ao mercado de swaps, é correto afirmar que são contratos de quê? Aí, prevêem a troca de fluxo de caixa. Lembra do swap? SD, SW, ó, troca, né? Então, é uma troca futura de fluxo de caixa que tem com o diferencial, né, a possibilidade de efetuar hedge de duas variáveis a partir de um contrato. Ou seja, os derivativos servem para fazer proteção. Hedge é proteção. No tocante aos preços de liquidação de operações de derivativos, o que acontece na liquidação, no preço, né? No mercado de futuro de ouro, as posições não encerradas no dia seguinte do vencimento são liquidadas mediante o registro da operação de natureza inversa pela bolsa. O que não foi encerrado, ele foi e faz a posição inversa, beleza? E em relação à operação futuro, é correto afirmar que há mercados futuros com volumes de negociação bastante elevados e tanto podem ser utilizados como hedge como especulação. E acaba sendo utilizado para outras maneiras, como por exemplo a arbitragem também, né? Então pode ser usado como especulação, como alavancagem, como hedge, como arbitragem e tudo mais. E os mercados futuros têm bastante liquidez na sua grande maioria, tá? Outras questões falando muito mais do conceito de derivativos, conceito macro, tá? Aí fala o seguinte, nos mercados agrícolas ou pecuários, em muitos casos, a sazonalidade nos preços devido a épocas de safra ou entre safra. Safra ali janeiro e janeiro, entre a safra, entre esse período, tem ali preço, né? A respeito dos preços futuros, que é pra gente fazer, ó, vou te vender um contrato, a minha soja é hoje, mas eu vou te vender só daqui a 6 meses, tudo mais, e faz esse contrato. Então, em relação a isso, aí fala sobre os preços de equilíbrio para diferentes vencimentos podem apresentar reduções ou aumentos, mantendo-se, entretanto, superiores aos preços à vista. Sim, por quê? Porque o preço para o futuro, ele tende a ser, né, para os preços de equilíbrio. O preço de hoje mais uma certa taxa de juros. Por isso eles acabam sendo maiores no futuro do que o valor de hoje nesses contratos, tá? Mas isso é no conceito de preços de equilíbrio, beleza? Na prática pode acontecer um caos e modificar isso, tá? A respeito dos preços de equilíbrio nos mercados futuros, comparativamente aos preços à vista, né, é correto afirmar que é outra questão de preço de equilíbrio. A Ancora adora falar sobre esse conceito de preço de equilíbrio, tá? Os preços futuros de equilíbrio se situam acima do preço à vista, podendo haver inversões em situações de desequilíbrio. Perceba que na questão anterior ele fala, olha, os preços precisam ser, né, superiores ao preço à vista. A Manessa diz que pode estar abaixo, sim, mas aí ele não está falando de preço de equilíbrio. Ele falou pode haver inversões, ou seja, o futuro ser mais barato do que o valor de hoje, porque são situações de desequilíbrio. Aí não é mais equilíbrio. Equilíbrio é sempre acima. Desequilíbrio pode ser abaixo, por isso o mercado ficou desequilibrado, tá? Aí uma outra falando sobre os órgãos reguladores, conselhos empresariais, né? Tem visão de lucro, tal, buscar melhoria. Tá? Então fala tudo isso. Aí ele fala sobre os contratos derivativos devem ser o quê? Difundidos e estimulados quando utilizados com o objetivo de hedge, porque podem evitar quebra de empresas de diferentes portes, que evitam inúmeros problemas. Claro, por quê? Porque os derivativos estão ali para fazer o quê? Proteção, hedge. Os derivativos são como se tivessem sido contratados de uma seguradora. E a gente tem que incentivar os seguros, tem que incentivar esse cara. Essa que é a nossa ideia, tá? E aí falamos também de uma situação que é, considerando que há países com mercados derivativos mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, é correto afirmar que um país não deveria eliminar a existência de mercado de derivativos, porque isso reduziria drasticamente as chances de as empresas efetuarem hedge. Ou seja, se eu eliminar os derivativos, vai fazer com que as empresas não consigam se proteger, que é o tal do hedge. Então, o derivativo tem que ser incentivado a partir de hedge, de proteção. E para a gente finalizar aqui, né, eles têm perguntado também sobre as operações ex-PIT, EX-PIT. E aí eles perguntam o que é correto sobre isso, né? E aí são várias questões e às vezes pedem 2, 3 de ex-PITs e tudo mais, tá? Então, e pergunta assim, ó, o A, B, C, D. E aí isso que é textos diferentes das operações. Então são duas frases que caíram, né, nesse último mês que são interessantes a gente saber sobre a operação ex-PIT. Ah, sobre operações é correto falar que uma delas foi: não estão sujeitas à interferência de mercado e constituem uma alternativa a mais para a realização de hedges. Ex-PITs estão dentro da parte dos derivativos, né? Então,
é mais uma possibilidade de hedge. E a outra, constitui negócios realizados fora do pitch de negociação ou pregão de uma bolsa de valores. Por isso é ex-pitch, porque é fora do pitch, é fora do pregão de uma bolsa. Então por isso é ex-pitch. Então é mais uma alternativa para proteção e tudo mais. E existe uma questão de cálculo bem complexa na prova e tudo mais, tá? Que ele fala de uma empresa beneficiadora, de determinado produto agrícola e tudo mais, e ele pede para comparar o preço a termo, que ele diz, o preço a termo o preço a termo de 3 meses é de R$500. E ele fala que a taxa de juros efetivo para 3 meses está em 10%. E ele te compara com uma opção de compra, uma call, com preço de exercício de R$500, mas prêmio de exercício de R$30. R$30, tá? Ó, um é 500 e outro é o prêmio de 30. E ele pergunta, quando que é mais vantajoso? Mais vantajoso. E aqui o cálculo, ele acaba sendo um cálculo moroso, tudo mais, a complexidade, mas o que você tem que fazer? É muito simples o que eu vou fazer. Você vai pegar esses R$500 e diminuir R$30, vai dar 470. Pô, é essa a resposta? Ainda não. Não tinha os 10%? Sim. Esses 10% tu aplica sobre o prêmio. Quanto que é 10% de 30? É R$3. Então, na verdade, era 500 menos 30 menos 3. E aí dá 467. Todo o valor abaixo de 467 era essa. Então, a pergunta que ele vinha, considerando o PV, o preço à vista no vencimento do produto agrícola, é preferível efetuar hedge por meio de uma compra da call comparativamente ao hedge por meio da compra a termo quando? Então, quando o preço for menor que 467. Por que 467? 500 menos 30 e menos 3, porque é 10% dos 30, então dá R$33 que eu tenho que descontar dos 500. Então, 467 era a resposta, tá? E aqui a gente passou por 80 questões aqui em uma horinha comigo, tá? Todos, você fala pergunta e resposta exatamente. Se você quer ver mais perguntas e respostas, a pergunta e a resposta, para você ativar sua memória recente, ativar sua resposta cognitiva e tudo mais, a gente tem um quiz chamado Quiz ART. É um aplicativo que você pode baixar gratuitamente, onde em 1 minuto você responde 5 perguntas, tá? Ou seja, cada pergunta vem 12 segundos, muito rápido, sim, mas eu pergunto, qual que é o ativo pós-fixado? LFT. Qual que é o ativo pré-fixado? LTN. Você tem pergunta e resposta, e aí sim você consegue memorizar muitos numerozinhos também e ativar a tua resposta cognitiva, e aí você ganha tempo, estuda o que precisa ser estudado e decora no aplicativo o que precisa ser decorado. Se você gostou, já peço para você deixar o like nesse vídeo, deixa um comentário aqui, faça sua prova, a gente tem também os grupos gratuitos que a gente apoia lá na Ancor. Eu estou nos grupos. Você tem os nossos simulados gratuitos. Se você quiser saber mais também do nosso curso completo, você pode chamar toda a nossa equipe aqui para a gente poder te fazer esse acompanhamento e você se transformar num assessor de investimento de uma forma muito tranquila, aonde eu fui assessor de investimentos durante 14 anos nesse mercado. Então, se você quer ser um assessor de investimentos de sucesso, você está no lugar certo. Se inscreve no canal, busca a gente nas redes sociais, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto e até uma próxima super revisão da Ancor 80 em 60.